pessoal, tô aqui para mais um papo com vocês e hoje é sobre a tal da pele de elefante. Gente, isso é horrível. É aquela ruguinha, aquela pelezinha enrugada que fica no seu fondant, na sua pasta americana. E o problema é o seguinte, uma vez que desse problema, a gente não tem muito o que fazer para corrigir. Então, o mais bacana é a gente evitar que esse problema aconteça, é a forma preventiva. E eu vou dar aqui, então, nesse papo de hoje, alguns motivos que podem estar levando a pele de elefante no fondant, se for esse o seu caso. Então, vamos lá. Motivo número 1. Bom, vocês já devem ter percebido ao longo dos meus vídeos que eu não chamo pasta americana de pasta americana, eu chamo de fondant. Porque, na real, esse é o verdadeiro nome da cobertura, na verdade é Rolled Fondant, fondant de rolo, aquele fondant que você abre com rolo para cobrir a massa. Por que eu não chamo assim? Porque essas massas, em geral, no mercado não são americanas. As verdadeiramente americanas, que são realmente importadas, elas dificilmente vão gerar a pele de elefante. Então, um dos motivos que pode estar causando isso é não a qualidade da massa. Nós temos produtos muito bons produzidos no Brasil. Inclusive agora, com o aumento desse mercado, existe também um aumento na produção dessas massas. Então, estão surgindo concorrências, né? E isso é bom para o consumidor, porque eu acho que a concorrência estimula a boa qualidade, mas cada massa é adaptável ao clima de uma certa forma. Então, primeira coisa é o seguinte, qual é a melhor massa que tem no mercado? Qual é a melhor pasta americana, que não é americana, né, que tem no mercado? É a que melhor se adapte ao seu clima. Muitas vezes você está num clima muito seco e o ar seco seca a massa. Então, algumas massas, elas já vêm de fábrica um pouco mais úmidas e a adaptação para esses climas é melhor. Então, gente, a primeira coisa é o seguinte, experimentem outras marcas, experimentem outros tipos de fondant, de pasta americana, porque de repente você pode se surpreender. Você pode ter uma marca não tão conhecida, uma marca que você nunca tenha usado e de repente ela se adapta melhor ao clima que você está. Então, procure, é tentativa e erro. Segundo ponto, pode ser massas antigas. Ai, Ana, o que é isso? Eu tô comprando massa velha, massa vencida? Não, o que acontece é que as grandes fábricas produzem lotes grandes para distribuir por todo o Brasil. E esses lotes grandes têm uma shelf life, tem uma validade, né, determinada. Então, o que acontece? Muitas vezes a loja X da sua cidade, tá? Comprou um estoque e as massas mais antigas vão sendo postas para frente para venda. E isso é comum, isso não é errado, para ir se livrando, vamos dizer assim, das massas mais antigas primeiro. Então, uma coisa que eu faço é sempre olhar na etiquetinha da massa quando ela foi fabricada, e eu procuro levar sempre as com data de fabricação mais próximas. O que acontece é que as embalagens, de um modo geral, das massas, dos fondants produzidos aqui, não tem uma proteção, uma conservação muito incrível. Então, com o passar do tempo, ela dentro da embalagem já pode ir ressecando. Então, eu sempre olho lá naquela, geralmente é um carimbinho, né? Ou então uma etiquetinha, data de fabricação. As mais recentes são minhas, geralmente. Isso já ajuda bastante. O que pode estar acontecendo também é a sua massa estar seca, ou ela ser uma massa um pouco mais seca originalmente, né? Então, se você está num clima, numa cidade onde o ar já é mais seco, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o exemplo de Brasília, que em algumas épocas do ano é muito seco, e isso acontece demais, né? Uma dica muito legal é você manipular a pasta americana, o seu fondant, com um pouquinho de gordura vegetal na mão. Você vai passar como fosse um cremezinho hidratante, como se fosse um protetor solar. Não é uma quantidade grande, você vai passar nas duas mãos e fazer a manipulação dessa massa com a gordura vegetal. Não se preocupem, porque o tanto que a gente passa na mão não vai passar odor nem sabor para a massa, tá? É realmente para ela absorver e ser
hidratada. E com essa hidratação já elimina muito a possibilidade da tal da pele de elefante, da pele enrugada. E aí, dentro disso, uma dicasinha que eu costumo dar sempre é o seguinte: evite manipular uma quantidade grande de massa de uma vez. Então, eu sempre divido, não é por conta da minha mão ser pequena ou dar menos trabalho, não. É porque simplesmente quando você manipula pequenas partes, você acaba manipulando melhor cada parte. Então, você trabalha com ela melhor internamente. Então, tem um bolão de massa para abrir, 2 quilos, divide ela em 5, 6 partes, manipula cada partezinha separada com a gordurinha na mão e isso já vai te dar um resultado muito legal. E mais um motivo, e talvez esse seja o mais comum de acontecer, é a demora entre abrir a massa e cobrir o bolo. Então, se você fica muito tempo ali abrindo a massa com cuidado, atende o telefone, conversa com o vizinho, ou não, ou simplesmente a falta de prática, a falta de experiência faz com que esse processo fique mais lento, né? E também para a cobertura do bolo, quanto mais esse tipo de massa fica exposto ao ar, mais ele seca. Então, a partir do momento que você tirou da embalagem, manipulou, ele já tá começando esse processo. Ele é muito sensível, né? O fondant, ele não gosta muito do ar, não. Então, esse processo ele tem que ser relativamente rápido. Entre tirou da embalagem, manipulou, abriu e cobriu, não podemos dar bobeira. E esse é um erro muito comum, de ficar lento, abrindo a massa com cuidado, para não colar na mesa. Então, a gente tem que ter o borogodó, a técnica correta de como abrir essa massa. Então, assim, gente, a pessoa que não tem muita experiência, eu recomendo muito que faça isso antes do seu bolo ir para o cliente. Treine em bolos de isopor, treine em caixas plásticas como se fosse o bolo. Então vai cronometrando o tempo que você vai abrindo a massa e cobrindo o bolo e vai vendo se você tá ganhando um pouco mais de velocidade. Quem vai dar isso? É a prática, é a experiência, é uma boa técnica, você saber você saber abrir bem a massa e aí você já vai ver que esse tempo sendo menor, a massa estando menos exposta, o caimento dela vai ser perfeito. Então é isso, gente. Espero poder ter ajudado nas dicasinhas de hoje. E evitem peles de elefante e se treinar, tudo dá certo, gente. A experiência leva à excelência. Um beijo!